Correria. Tá. Entendi. Bem água aqui. Vamos começar então? Vamos lá. Vai falar de quê? Pessoal, vamos começar aqui hoje mais um podcast da OCX Talks. É um podcast mais voltado para o desenvolvimento. E hoje, pessoal, eu tô com esse cara aqui. Esse cara é o Cristiano. Cristiano, seja muito bem-vindo. Cristiano, na verdade, gente, a gente já trabalhou junto. Ele é de uma empresa de varejo grande. E nessa empresa, eu era menor aprendiz na época. Inclusive, eu acho até bom pontuar isso aqui. Eu nem sei se você lembra. Você lembra quando eu tinha 2 meses? Eu tinha 2 meses de empresa só, eu entrei lá. E você, tipo assim, eu lembro que na época eu tava passando uma fase muito conturbada. Lembro, com certeza. Você lembra disso? Você lembra o que você falou comigo, sentado na mesa um dia? Rapaz, eu lembro da paz conturbada, eu lembro da sua entrada, eu lembro do seu sangue no olho de trabalhar e atrás da sua independência, até acredito que era o que você precisava naquele momento ir atrás da sua independência. Sim. E só que eu não lembro, assim, falei muita coisa com você, né? Então eu vou te falar o que você falou comigo. Porque você falou algo comigo que me marcou. Eu tinha somente 2 meses de empresa, e nesses 2 meses eu lembro que eu morava na casa de uma senhora, que eu pagava aluguel de um quarto, eu ganhava metade de um salário, né? Trabalhava meio período, era menor de idade, tinha 16 anos. E, tipo assim, eu pagava R$ 200 de um quarto, outro restante usava pra comer. E na época ela pediu pra mim o quarto. Sobrava muito, né? Sobrava nada, né? Era 450, R$ 500 na época, não sobrava nada. Mas ela tinha 2 meses que eu tinha entrado na loja e ela me pediu o quarto. Ela falou, seu Felipe, não sei o que e tal, não tem como mais, tipo assim, se eu puder arrumar um outro lugar pra você. E eu ali me vi sem saída, porque, tipo assim, eu aqui no Valadares, você sabe da minha história, eu não sou, tipo assim, eu não sou daqui e eu não tenho parente aqui. E aí eu lembro que você chegou pra mim um dia lá na loja, eu, tipo assim, 16 anos, menino, tava desamparado, eu falei assim, você chegou pra mim e falou, seu Felipe, aqui, já me contaram aqui sua situação. Você lembra disso, Cristiano? Lembro. Lembra? Lembro. Você já me contaram aqui sua situação e, cara, hoje você não precisa ir embora às 5 horas, você vai ficar aqui até mais tarde. E a gente vai, eu saio daqui mais tarde, a gente vai sair daqui, passa lá na sua casa, pega suas roupas, pega seu colchão, você lembra disso? Você vai lá pra casa e você pode ficar, tipo assim, você fica lá o tempo que você precisar, até você começar a trabalhar direto, entendeu? Não tem problema. E nós estamos juntos. Cara, aquilo ali, na verdade, não é só. É porque você tá aqui, né? Eu tinha que te falar na sua frente. Sim. Mas, cara, Bacana, né? aquilo me marcou de uma forma. Me marcou que eu falei assim, cara, sabe quando você se sente sozinho? Sim. E tipo assim, E você ficou meio recuado, né? Você fiquei. ficou totalmente recuado. E na época, até pela questão de, talvez pelo que você estava vivendo, de você estar no início na empresa, porque a gente Tinha tem muita 2 aquela meses questão, só. nossa, eu não aprendi chegando agora, como é que vou expor uma situação dessa? E, tipo, a gente super preocupado e não querer perder, porque você já entrou. Cara, a gente sabe quando o cara tá pro jogo e quando o cara tá pra brincadeira, né? Cara, esse tá pro jogo seu aí, daqui a pouco eu quero entrar nisso, porque o seu é o cara do jogo. Eu quero te fazer umas perguntas específicas, tipo assim, o que é o jogo? Sabe? Jogo eu falo sempre, entrou pro jogo tem que jogar. Tem que jogar. Entendeu? Se não sabe jogar, sai fora. Mas, Entendeu? cara, não vem pro play, né? Eu falo sempre disso. Entendeu? Mas você mostrar que você tava pro jogo. Aí, gente, a gente não pode perder esse cara, não pode perder esse profissional. E você entrou e estava dando suporte na área que eu, na área que eu trabalhava, tudo, né? Fazia tudo Sim. ali, enfim. Eu acho que o desafio maior seu ali foi trabalhar do meu lado, né? Foi. Cara, e eu queria te perguntar umas coisas Foi trabalhar sobre do isso. meu lado, né? Eu queria entrar nesse assunto, porque você, tipo assim, no mais eu queria só deixar minha gratidão aqui. Na verdade, não precisou de até ir pra sua casa, mas aquilo ali me marcou. chegou, Eu não vou esquecer aquilo nunca. Porque, tipo assim, uma coisa é você ajudar quando você pode. Ali eu não podia te oferecer, você quis me ajudar de fato. Assim, sem Você conhecer, entendeu? sem nada, né? Conhecia o que via na loja, Sim, meio período, sim. correto? Então, cara, muita gratidão pra você. Você é um convidado de honra, tá? Hoje eu tô aqui, meu Deus do céu. Inclusive, as seleções lá no Espírito Santo, quando eu faço para contratar estagiário, né, os menores aprendizes, se eu não me engano, tem um estagiário conosco lá que eu contei Sim. sobre você para eles, entendeu? Eu contei sobre você, aí eu falo em relação a sempre quem tá pro jogo, quem tá pra brincadeira. E você tinha o quê? 16 anos de idade? 16 anos naquela E você época. tava pro jogo. Hoje um cara com 16 anos de idade
não vou generalizar, mas assim, aquele que está falando antes de iniciar aqui, Sim, né? sim. A vida, às vezes, antecipa algumas responsabilidades da gente. Eu tava pro jogo cedo também, igual você. Eu tive que começar ali entre 15 e 16 anos, também fui menor aprendiz. Você foi menor aprendiz? Mas eu peguei gosto pra coisa, né? Eu pensei, gente, é isso que eu quero ter meu dinheiro, quero ter minha liberdade. Eu queria cair no mundo, gente. Ah, Só que eu tinha que pagar o preço. Eu tinha que pagar o preço, porque às vezes quando você tá muito atrelado ali na casa do pai, da mãe, às vezes das coisas pra gente, é muito bom, a gente tem uma zona de conforto. Mas eu queria cair pro mundo. Eu já tinha sentido ali no início o gosto da liberdade. Só que eu tinha o gosto uma vez? Acabou. Só que tem que estar também, tem que estar na natureza, que tem gente que quer ter liberdade, não quer pagar o preço. Quer ter liberdade em cima dos outros. Aí não dá. Eu falo sempre, filho, quer ter essa? Vai pra cima, vai sair da zona de conforto, vai passar os apertos, tiver que passar por nesse mundo aí. E tem gente que quer ter liberdade também já sentando ali na janela, né? Então a gente vai entrar muito nesses assuntos, Vai entrar hoje. nesses assuntos. Mas então, assim, eu falo muito sobre essa experiência. Eu sempre falo sobre relações, né? Falo sempre sobre relações. E as relações, de alguma forma, elas nos fortalecem. Então, isso aconteceu. Você está com 25 anos hoje. Tô com 25. Você tinha 16 anos. Tinha 16. Lá vai pra 10 anos isso, hein, Cristiano? Olha que história. O Globo! Filma! Ô, Cristiano, mas eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo. Ô, gente, pra quem não sabe, o Cristiano, né, nessa época que aconteceu isso, o Cristiano era vendedor, não era qualquer vendedor na loja, era vendedor, tipo assim, vendedor líder, né? E tipo assim, ficava no lugar de gerente quando não tava gerente. Então, ou seja, ele era da liderança. Então, tipo assim, o Cristiano era correria. E eu queria te perguntar, cara, e depois ainda virou gerente, tudo, administrou. Subiu. Mas antes disso, eu lembro, cara, que você na verdade, você me chama atenção, porque você é um cara, porque, sabe o que eu observo? Isso é até bom a gente falar disso. Tem gente que entra na empresa, Cristiano, por exemplo, você que é um cara que começou pequenininho ali e tal, foi aprendendo. Vendedor é diferente de gestor. Não, tá doido. Totalmente diferente. A conversa é outra, né? Não é? Sim. Muda tudo. Sim. Mas, cara, uma pessoa que tá começando na empresa hoje, acabou de entrar na empresa, ela quer crescer. As pessoas ao redor, você é um cara que... você é um cara polêmico, cara. Demais. Você se tiver que brigar com o outro, você briga. Não, gente, se tiver que fazer escândalo, você faz. Eu te conheço. Não, mas isso é bom. Mudei de estado e é a mesma coisa, isso mostra, tá? mas sabe por que isso é bom? Isso mostra personalidade. Forte, entendeu? Forte. E isso é muito bom. Cara, você sempre foi assim? Ou tipo assim, ou em algum momento da sua trajetória você falou assim, opa, independente se alguém me quer aqui ou não, eu preciso subir e eu vou subir? Sim. Como que, tipo assim, você acha que a pessoa que entra na empresa hoje, o que ela precisa? Ela deve olhar muito, ela tem que ter sempre o objetivo em mente, cara, eu tenho que crescer. Você já teve atrito com pessoas? Por exemplo, você já viu aquela pessoa que não quer ensinar? A pergunta que ele faz pra mim, você já teve atrito Não, com pessoas? Ele trabalhou comigo, eu acho atrito eu sei que você teve. Eu imagino que era uma empresa grande, tinha em torno de 50, 60 funcionários, era 2 turnos, né? Vendedor, administrativo, e fora uma rede aqui na cidade, então... Sim. A gente não é nem um pouquinho conhecido, né? Sim. E quando você é destaque naquilo que você faz, era isso que eu tava querendo chegar. Que você faz, exato. Você começa a ser visado, né? Então você tem que estar já vira vitrine das pessoas. E... Você nunca ligou pra isso? Por exemplo, a pessoa não querer deixar você subir ou querer te atrapalhar ali? Ou em algum momento você foi atrapalhado e falou assim, opa, não, agora eu não posso ligar pra isso mais, independente das pessoas que tá aqui, se tá querendo meu bem ou meu mal, eu vou subir. Como que... O que eu sempre falo, Felipe? Eu acho que quando você... Acho é uma palavra que não tem que existir. Ninguém tem que achar nada, você tem que ter certeza, né? Uhum. Então vamos lá. A pessoa quando entra numa empresa, em qualquer projeto, em qualquer foco que ela tiver de crescimento na sua vida, profissional, pessoal, não é clichê. Antes de você ter, você tem que ser. Então, Cristiano, lá atrás, antes de trabalhar multinacional, antes de ganhar troféus de venda... Eu lembro disso aí, tá? Eu lembro disso aí. Papapá, isso aí todo mundo começa a te olhar, todo mundo... Nossa, esse é o cara, enfim, que as pessoas começam a fazer... Mas antes disso, existia o Cristiano que ia pra escola, ali. Sim. E eu lembro que quando eu pegava ônibus, eles paravam no sinal... Eu parava, olhava um cara dentro do carro, todo engravatado,
e pensamento, né? E eu achava aquilo muito top. E não era pela questão, não vi na minha cabeça, tipo, esse cara deve ter muito dinheiro, nossa, que carrão, nossa, que cara chique. Não. Na minha cabeça era, o que que esse cara fez pra estar ali? Curiosidade. Isso. Tem curiosidade. E eu já jogava, eu lembro que aconteceu isso no momento da minha vida ali antes do Menor Aprendiz, né? Antes de iniciar ali. E eu lembro que eu tava dentro desse ônibus, parei ali, né, o ônibus parou no sinal, e eu vi um cara, carrão, top, engravatado, assim, assado, e eu falei, gente, eu vou ser igual esse cara. Eu vou ser igual esse cara. Eu vou me vestir igual ele. Então você começa, você joga, né? Você joga pra tua mente. Sim. Só que antes de você ter, você tem que ser. Você tem que comportar como tal. Você tem que ter postura como tal. Eu sempre falo isso, às vezes, nas reuniões. Eu sempre falo isso. Não foi uma virada que foi difícil de virar de chave na minha mente. Sim. Você é referência, assim, das 5 pessoas que você anda. Você é referência das pessoas que você convive. E é automático. Sim. Você tá entendendo? Então, eu sempre falo isso. Só que as pessoas hoje, elas querem pular. Elas querem ter sem ser. Ela quer chegar no cara do carro sem Ela quer ter um salário. sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo, isso aí. Sim, então elas não querem passar pelo processo. Sim. E a gente está vivendo isso Sim. gritante nessa geração, né, que a gente tem, essa geração atual, né, do imediatismo, de pra ontem. Que é tudo rápido. Ninguém quer passar pelo processo de nada, ninguém quer viver, ninguém quer se permitir, entendeu? E eu acho que o sistema está fazendo isso com as pessoas. E eu sabia lá atrás que eu tinha que passar pelo processo. Sim. Eu lembro quando eu fiz o teste para ser gerente de uma empresa antes dessa, né? Antes dessa. Isso, Ah, tá. e eu lembro que aconteceu a situação, eu tenho até hoje na minha vida, eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. Eu disse, gente, eu vou mudar desse jeito, eu vou ser. Cara. E enfim, e não só pelos status, mas eu achava que a autoridade que ela queria me transmitir, de alguma forma aquele cara passou algo da vida dele que me inspirou. Sim. As pessoas que te inspiram. E eu tive a oportunidade de entrar e a partir do momento que eu tive a oportunidade de entrar, começar a trabalhar ali no mercado de Valadares. Você trabalhou no mercado aqui? Trabalhei no mercado de Municipal? Valadares, vigiando o pessoal. Final de ano, aí tinha aquele negócio do pessoal passar e pegar e roubar. Você ficava lá na porta vigiando, aí Você era vigia? Não era um vigia, eu fui contratado tipo igual você. Aham. E foi um período de final de ano. E o cara falou, você vai ajudar nas vendas, você vai fazer depósito, você é office boy. Eu era Fazia um tudo. severino quebra-galho que faz tudo. Mas ali, pra mim, foi o melhor cargo, a melhor oportunidade que eu tive. Porque ali eu já sabia que era o início de tudo. Do que eu queria ser ou onde eu queria chegar, né? Sim. Então ali já iniciou ali uma trajetória, ali eu fui ter patrão, eu fui entender que empresa tem regras, né? E tudo na vida hoje você tem que ter regra, né? tem que Enfim. Então fiquei lá na época trabalhando e logo após ali, da menor para maior, né? Completei a maioridade, tive a oportunidade de entrar numa empresa multinacional também, que era a Bambambam na época do varejo. Não né? era essa. Não era essa. Essa era a primeira Bambambam. Ela estava no terceiro, né? Só que ainda não tinha muita noção. Eu não tinha muita essa noção de. Ah, eu sei que empresa é essa. Pois é, mas É o Azul? Azul. Eu ouvi falar que você passou pelo Azul. Pois é, então eu não tinha muita noção ainda de varejo, do auge. Eu tava ali, entendeu? E tipo. Ah, não foi o Azul, não, foi o outro. Foi o O outro. outro aqui, ó. Uhum. Foi? Ah, Foi tá. essa aí mesmo. Lembrei, foi mesmo. E foi assim, literalmente a faculdade de tudo. De tudo. Toda a minha agressividade hoje. Veio dessa empresa. De vendas, agressividade de negociação, agressividade para o negócio, de estar para o jogo, veio através dessa empresa. Dessa empresa. Eu tive o patrão, ele era muito agressivo. E quando eu falo agressivo, eu falo dentro do negócio, ele me admirava muito. Ele me admira. Depois, quando eu subi para a gestão Aham. e na empresa, e hoje eu tento levar um pouco para dentro do nosso negócio, né? Todos os gestores tomavam conta das lojas, das filiais dele, passavam o treinamento com ele. Com ele. E o primeiro treinamento que eu fiz com ele, cara, esse gente é esse mesmo que eu quero. É ele que você tá falando? É ele. Isso. Ah, tá. Ele é bruto. Quem teve a oportunidade de ser gerente desse cara, gerente regional, gerente de loja,
ou o supervisor... Tem problema ter falar contato. nome? Tem problema? Eu acho que não pode, não sei pra onde que vai, né? Deixa. Vai que depois Mas eu sei quem é. tesoura, Mas você eu sei. sabe. Não, e aqui, teve uma palestra desse cara, inclusive, aqui há pouco tempo, que uns amigos meus foi. Tem até um Ele é rapaz, fenomenal. Ele é surreal. E ele é nervoso. E a história dele. E ele é nervoso. Ele é Eu lembro nervoso. que ele batia, juntou lá, só andar um pouquinho para trás. Entrei nessa empresa e eu entrei, para essa empresa eu entrei terceirizado. Você não entrava direto por ela. Ela contratava uma empresa para contratar porque você não tinha vínculo com ela. E era um contrato de final de ano. Natal, Ano Novo... E aqueles saldões que o povo ia 3 horas da manhã para feira para comprar panela de pressão de R$ 9,90. R$ 9,90. Pois é. Aí contratei, né? Enfim, passei pela seleção, me contrataram e falaram: você vai trabalhar só 90 dias que vai ser um contrato, né? Sim. E fui para dentro desse negócio, dessa empresa, ali na Isel Pinheiro ali. Ah, aquela ali mesmo? Começou ali, né? E, cara... Ali foi o que você, tipo assim, que você decidiu, você falou assim, cara, eu levo jeito pra coisa. Ali você se descobriu? Ou você já tinha certeza do que você queria fazer? Às vezes, quando as pessoas te subestimam, cara, nem sempre é ruim. O que virou muito a minha chave e eu tenho uma coisa comigo, é o seguinte. Sim. Não fala não pra mim, não, quando eu quero algo. Então, assim, como assim não fala não? Ah, você não sabe receber não. Hoje eu sei muito bem receber não, né? Mas eu tô falando o seguinte, quando a pessoa te subestima de alguma forma, dependendo do que for, e se ela estiver mexendo num projeto, ou talvez não é nem projeto, pode até virar um projeto, porque às vezes você nem sabe, talvez as próprias pessoas que subestimou, que ela planta essa semente em você. E eu tive uma situação nessa empresa... de um colega de trabalho que plantou essa semente. Plantou porque ele me subestimou lá dentro. Sério? E entrei, fui contratado e tal, e primeiro mês comecei, fulano vende não sei quantos mil na época, e fulano tem não sei quantos anos de empresa que vende 1.000 também. Loucura. E era salário, ele falou assim, você vai receber salário, vale transporte, não tinha nenhum benefício a mais lá, né? Sim. Vale transporte, salário, e o que você vender, você ganha mais. No primeiro mês, quando eu entrei, eu lembro até hoje, comecei a entrar ali, gatinho, né? Gatinho, frango, o frango da academia, no meio dos pitbull. E até aí eu achava que empresa literalmente era um parque de diversões. Quando eu coloquei o uniforme, a camisa deles lá na época, não era nem de botão bonitinho igual da segunda. A segunda já era mais... era mais bagunçado. Ele era povão mesmo. Aquela camisa, me entregaram a camisa, a calça, tal, sensado, enfim. E comecei lá a dar suporte lá e eles falaram lá, né? Você vai vender, você vai ganhar comissão. Sim. Eu não tinha tido noção. E comecei a atender. Comecei a vender. E automaticamente, nos meus atendimentos que eu estava fazendo ali, sem tanta experiência em vendas, de alguma forma... eu não tinha essa noção do tamanho da minha persuasão, de obter o sim das pessoas. E eu estava vendendo. Só que eu tinha na minha cabeça aquele cara lá do carro, lá, né? Do gravatado, do carrão. Que eu queria ser igual ele. Então eu já sabia que, na hora que a oportunidade caísse no meu colo, no meu peito... você ia pegar. Eu ia fazer o melhor. Aí eu voltei aqui, né? E entrei primeira semana. Na segunda semana, começou a vender, as coisas começaram a acontecer. Eu não tinha muita noção de muita coisa, de marca, de geladeira, de fogão. Não entendia nada. Entendia nada. Tava ali surfando a onda. Loucura. E na segunda semana a pessoa falou comigo assim, eu não sei como é que eles colocam uma pessoa igual você para trabalhar aqui num período desse, tal, sem sensar. Tipo... fazendo de você? Eu acho que é mais pela questão da experiência, por ser muito novo, por ser para outra empresa, eu não era contratado direto dessa empresa, né? Você era terceirizado. Terceirizado. Você era de outra empresa, estava prestando serviço pra essa. E o que acontece? As pessoas, quando você tá cheio, tem que saber chegar. Sim. Mas nem todo mundo quer compartilhar conhecimento. E eu lembro que eu entrei com muito gás para falar, com um sorriso, né? Enfim, sorrisão, aquela coisa toda. Só que eu tinha que pegar sistema. E toda hora eu tinha que chamar. E você sempre tenta achar aquela pessoa mais gente boa, quando você entra numa empresa, para você chamar mais ela, para ter paciência com você, para te ensinar. Sim. E nessa empresa, quando eu entrei, a pessoa mais nova de casa, que eu lembro, ela tinha 5 anos de empresa. 5 anos? Hoje não. Hoje, nem sei se... né? Mas tinha 5 anos de empresa. E eu chamava muito esse cara, né? Enfim. E ele pegou e falou isso. Cara, quando esse cara falou, eu tinha 15 dias que estava lá.
Esse cara, na hora que ele falou isso, ele mandou uma informação pro meu subconsciente, né? Tipo, vou te provar que a conversa aqui é outra. E agora eu vou entrar pro jogo. E aí acabou. Aí eu comecei a chegar em casa, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu falo que hoje as pessoas, os consultores, que agora mudou o nome, os consultores comerciais, os vendedores, né, reclamam tanto. Gente, eu lembro que eu peguei todo o manual das marcas, né? Sim. Enfim, comecei a levar para casa. Para estudar sobre o produto mesmo, assim, agora. Cara, que bom. E é muito, Felipe, da forma como você recebe, dependendo certas coisas. Você tocou num ponto tão interessante que é o quê? Cara, o seu caso foi o mesmo caso do meu. Que nem você começou lá no início, a pessoa que te subestima, nem sempre aquilo ali é ruim. Por um lado, aquilo ali pode te ajudar e muito. Sim, Porque, sim. tipo assim, quando a gente se sente subestimado, a gente quer fazer de tudo pra falar assim, não, rapaz, você errou comigo. Eu não sou esse cara que você apontou o dedo, tá Sim. entendendo? E falou, você não vai conseguir. Aí a gente quer conseguir. Isso dá a gente uma força em dobro. Até pra fazer as coisas, pra buscar as coisas mais, né? Sim, E, cara, surreal. Mas depende do surreal. perfil, é isso que eu tô falando. Naquela época, eu falo que literalmente a gente tá vendo gerações muito diferentes. Sim, sim. Hoje, dependendo para quem você fala, a pessoa vai para casa, a pessoa desiste, desanima. Ela para de trabalhar, ela não? para. Que lugar tóxico, que equipe tóxica. E falaram assim, tem muito mimimi, né? Naquela época, não. Tanto que eu não quis ir longe de mim. Eu quis ele do meu lado. Sim. A gente saía, a gente tomava café, a gente almoçava junto na época lá de hora de almoço e tal. E ele foi um cara que até que me ajudou. Sim. Então, em hipótese alguma, eu quis ele contra mim. Eu não vi ele como esse... Aquela frase Entendeu? que fala assim, ó, aquela pessoa que mais briga com você no seu trabalho, ela é a pessoa que mais te ajuda, ela é verdadeira, Cristiano? Tipo assim, é que mais... Sabe aquele cara que parece que te marca? Seu superior tá te perseguindo Sim, e tal. sim, Ela é a sim, pessoa que sim. mais te ajuda no trabalho? Felipe, Que você... sim, eu acredito, eu falo que eu acho que ninguém gasta cartucho de energia Com quem não quer nada, Não com quer quem não tem nada. talento. Então, muitas vezes, eu tenho uma experiência para contar para você aqui, que aconteceu comigo, já Sim. como gestor, Sim, que eu estava preparando a pessoa para subir, para crescer, né? correto. E a gente teve uma conversa muito delicada, porque eu queria essa pessoa do meu lado, eu queria moldar de acordo com aquilo que a gente precisava e a responsabilidade que essa pessoa ia ter, né? Sim. Ter a chave, ter a nossa confiança, ter acesso às questões internas, né, do negócio. Aham. E eu lembro até hoje que essa pessoa, através desse feedback, né? Feedback, Você chamou ela atenção, né? enfim. Ela não aceitou? E ela não aceitou e no outro dia ela pediu conta. Nossa, Né? Cristiano. Eu não. Esse cara é polêmico. Eu Mas não. sério, ela pediu demissão? Eu pedi demissão. Sem te falar nada? Não, me falou, me comunicou e tal. Comunicou depois ou comunicou antes? O feedback foi no dia e ela estava sendo preparada. Aham. E o comunicado foi no outro dia. Mas você vai entender o pulo do gato, tá? Ela. Quando a gente conversou e tal, Sim. ela já estava sendo preparada, enfim. Só que tinha algo comportamental que se eu não cuidasse, se eu não mexesse ali, eu ia ser responsável de algo pior se na hora que eu levantasse para o cargo, que a própria equipe ia desmerecer, a própria equipe ia atrapalhar. Não ia respeitar ela e ela não ia cumprir o objetivo. Se eu não falar, se eu passar a mão, isso aqui não vai dar certo, vai dar bela na frente, mas eu sei que a pessoa tem capacidade para estar na cadeira X. Sim, sim. E no outro dia, quando a pessoa me ligou, crise e tal, né? Enfim, mas o que aconteceu? Você tá pedindo conta? Papai, enfim. E ela pegou e falou assim no telefone comigo. Só porque ontem você me chamou para conversar e a gente teve dos 3 meses para cá, Cris, eu senti que você começou a pegar muito mais no meu pé, você começou a ficar em cima e começou a me cobrar. E, cara, o que veio na minha cabeça, que eu não estava Preparada. Eu não estava preparada, que você ia me mandar embora, que eu, né, enfim, que você ia me demitir e que eu não estava, Achou que não ia aguentar, né? dando os resultados, né, que precisa, é. tal, assim, essa. Fala seria, eu não fugir aqui um pouquinho, né? Sim, Que sim. fala, enfim. E eu falei assim, olha, fulano, você entendeu
tudo errado. Tudo errado. Então, eu sim acredito que nem sempre quando a pessoa pega muito no seu pé, tanto nas empresas, né? Principalmente nas empresas, o líder ou o chefe, colocou uma... Cara, ninguém espreme laranja e limão, senão vai ser caldo, não, gente. Se espreme é porque se tem espreme, caldo. porque sabe que vai ser alguma coisa, você tá entendendo? E se sair, de um limão eu passo uma limonada. Sim. Então, assim, literalmente eu acho que tem muito disso. E eu sou muito dessa forma, porque eu tive pessoas, os chefes que eu tive do meu lado, dessa foram forma. assim comigo. Mas ali, o que você sentiu naquela hora ali que ela fala? Se você, opa, peguei pesado, ou o que você falou assim, opa, será que eu devo moldar mais as coisas que eu falo, ou mudar minha... Sempre vem um pensamento, porque, né, enfim, foi um excelente profissional. E eu falei, olha, você entendeu o recado errado, e a nossa mente hoje, você tem que entender muito de mente. Hoje vocês conversam... Sabotagem. Conversa, normal. Você poderia ligar pra ela agora, pra gente? Você poderia ligar pra ela? Agora. Tô brincando. Você vai fazer isso comigo aqui, não. Mas aqui, Conversa, liga a sabotagem. A foto do perfil dela aparece no seu WhatsApp, se você pesquisar. Eu não quero ver o processo, deve expor no podcast. Porque hoje nem, mas vamos lá. Mas a pessoa se sabota muito. Então, tipo assim, meu Deus, eu fui lá, a gente conversou, dei aquele feedback, muitas vezes para melhoria e tal, eu estava preparando. Sim. E a mente da gente sabota muita gente. Eu falo isso muito com a equipe, com os pessoal que trabalha conosco. Cuidado com a sabotagem, não foi só uma vez. Cris, mas a forma como você fala, Cris, a forma, né? Enfim, a gente sabe que a gente está vivendo um conflito de gerações, a gente está vivendo um momento hoje que você tem que ficar pisando muito em ovos em algumas questões, mas empresa é lugar para você se dar lucro. Não tem como, pode mudar qualquer coisa. Então, e eu tenho esse entendimento, né? Eu tive dos dois lados. Cristiano, um ponto Entendeu? legal que você tocou aí, por exemplo, cara, você começou lá no mercado e tal, ali você fazia de tudo, depois você foi para uma multinacional, que ali você se descobriu, aprendeu a fazer, aprendeu... Ali, na verdade, quando eu peguei o primeiro salário, né? A gente pulou um pouquinho, eu lembro, né? Sim. Aquela questão, quanto que é meu primeiro salário, que na época era o salário comercial. Sim. E aí eu dei uma comissão que eles pagou. E como foi o final de ano, ainda bem que eu tenho final de ano. Porque ali eu pensei, meu Deus, caraca, que bom. Ficava lá pedindo pro pai, a mãe R$10, R$20 pra levar pra escola, tal, sensado. E ali eu entendi que é muito bom você ter o seu. É bom. Então, você aprendeu ali ter o seu, aprendeu a ser independente também, que agora você já não precisava ali eu mais. vi uma porta. Então, assim, eu entendi uma outra personalidade, uma outra característica minha, que eu sou um cara literalmente competitivo. Você mesmo. Nossa! Você mesmo. Gente! Olha o dedo. Agora você espera o próximo mês. Eu e esse cara, né? Sim. Eu e essa pessoa. Só que tinha uma top das galera, da galáxia lá na época, né? Que batia das metas também. Enfim, bruta, era bruta. E eu lembro que ela era vendedora nata. E eu lembro que um dia ela vendeu lá uma máquina de lavar roupa. E ela falou, Cris, vamos comigo entregar uma máquina? Eu, oi? Tá falando Vou continuar uma máquina. Eu sou muito assim, né? Entrando em empresa, quero mostrar que eu sou top, né? Enfim. E nisso, tava na lua de mel, né? E eu lembro que ela foi lá, fechou a venda. E eu lembro que a cliente falou com ela assim: não, eu não vou comprar fechar com você agora. Por causa disso, tal, assim, papai, eu vou viajar. E ela falou assim: até que hora você tá em casa? Não, hoje eu tô até tal hora. E ela falou assim: fala o seguinte, fecha comigo que eu mesmo vou levar essa máquina pra você lá. E era aqui no centro da cidade. E eu ficava assim, gente. Que é isso? Que loucura. Que loucura. E ela, você leva agora, se você entregar pra mim tal hora, acredito com ela. Se você levar pra mim tal hora, eu fecho a máquina que você quer, agora eu vou pagar à vista. E à vista, tem desconto? Aí ela, uma vendedora nata, você não faz o seguinte, eu troco o desconto pelo frete, que, enfim, ela fez... Levou lá a máquina na hora. Não, eu sempre, quando eu vivi não tinha frete, ela mesma, cara, pra que carrinho? E ela colocou essa máquina, e eu fui com ela levar essa máquina lá. E, cara, as pessoas, de alguma forma, os comportamentos, a força de vontade das pessoas, ela tem que te inspirar. Eu tava vendo ela carregando e conversando comigo. Ela Você falou assim, opa, todo mundo aqui... Tantos anos que essa mulher tem de empresa, e ela vende, ela entrega se precisar. Eu vi que ela recebeu, vi que ela embalou, passou a fita. Era linha de frente. Linha de frente, né? Linha branca, né? Não, linha de frente que eu falo assim, ela é pra frente, ela não precisava de ninguém. Ela embalou aquela coisa tal, papai, enfim... E eu disse, gente, que mundo é esse?
Caraca. Né? Então, Então, eu fui com ela para entregar na época. Sim. Quando chega lá, era escada ainda. Ah, Só que em momento algum você viu essa mulher reclamando. Então, assim, mês passado fiz tanto e tal. E a mulher só falava de meta, de resultado, de número. E vendeu a máquina, e vendeu com isso, e vendeu com aquilo. Aquele pacote que você sabe. você né? acredita que o ambiente que você tá inserido, ele te molda pra vida? Ele te, por exemplo, Sem dúvidas. colocou aqui, tem 5 pessoas que estão trabalhando a todo vapor. Estilo essa menina que vai lá, vendeu, levou e tal. E você entra, você consegue. Talvez você não tinha esse fazer, esse negócio. Você começa a fazer devido ao que as pessoas. Automático. Tem muita questão de perfil também, né? O Cris, antes de ser o Cris lá das multinacionais, de trabalhar fora, Sim. eu sempre fui muito imperativo, né? Rápido. Então, a minha mãe fala muito essa questão da imperatividade, desde criança, de várias questões, até em casa também. Sim. Quando você fala, olha pra mim, pro Felipe, pra Cris, você é um cara meio polêmico. Você me conhece, né? Das épocas. Polêmico, mas eu não falo isso na negócio assim, é porque você é um cara que você tem personalidade. Isso, poste acaba. Se tiver que falar, você vai chegar, vai falar. Vai bater, bate. Então vamos lá. Mas tirando aí, eu acho que as histórias, elas se completam, elas vai acompanhando, sabe, Sim. Felipe? Em casa, antes de tudo, nós somos 4 irmãos. Sim. 4 irmãos, aliás, né? Sim. E dos 4, se você perguntar hoje, meu pai e minha mãe, qual foi o que mais apanhou? Você. Era o mais levado. Na verdade, nem pela questão de ser muito levado. Eu acho que era muito à frente. Você é o mais velho? Você é o mais Eu novo? sou são 2 moças e 2 rapazes. Você- Então eu sou do meio ali, né? Ah, tá. Porque tem o Diogo, que é o caçula, né? Sim. Então, assim, quando acontecia um caso ali entre irmãos, eu sempre dava o pitaco final, o couro vinha pra mim. Então, de alguma forma, a vida já tava mostrando pra mim, filho, lá vai ser dessa mesma forma. Vai sobrar pra você. Legal, você Entendeu? fala. Vai sobrar pra você. Eu acho que a vida ela vai montando uma história pra você. Você sabe o que você Entendeu? falou aqui na semana? Foi essa semana que você Sim, teve aqui. sim. Você veio aqui e você falou, seu Felipe, hoje eu vejo que cada coisa que aconteceu comigo foi pra eu chegar onde eu tô Com hoje. certeza. Você lembra que você falou isso? Sim, sem verdade ali. E eu acredito nisso também. Parece que tudo que a gente passa, por exemplo, você tá passando por um problema, você tem que agradecer, porque Via, passa por ele. Passa por ele. você vai precisar. Cara, de alguma forma, quando eu falo tudo, filho, eu falo tudo. Hoje eu vivo situações que as pessoas falam comigo assim, Cris, você não se desespera. Isso é assim, a gente, né? Mas acho que a vida ela vai te preparando. Muita coisa pra mim, quando eu vejo gente ficando doida, até lá na empresa mesmo, tal, assim, eu sou muito agitado. Você mesmo. Eu quero resolver. Você quer ver uma frase, cara, me tirar do sério. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Não deixa fazer amanhã que você pode fazer. Você tá aqui agora. Ah, detalhe. Nossa, mas ninguém te não. aguenta. Você quer tudo pra hoje. É lógico. E aqui, é pra pessoal, agora. detalhe, só para deixar claro aqui, eu falei assim, ô Cristiano, eu vou lá testar os equipamentos, eu vou levar um cabo. Se tiver funcionando, qualquer coisa, eu nem sabia, eu achei, não, Cristiano, qualquer coisa a gente deixa pra amanhã ou essa semana, porque o Cristiano tava com a família dele, correto? Claro, Tava lá na casa da mamãe, tudo com os Comida irmãos. mexicana, também comida mineira. Ai, delícia. Pois é, eu falei assim, não, Felipe, eu tô de boa aqui, vamos fazer, é Liga, isso. eu tô dentro. Cara, isso é muito bom. Qual que é o start que você tem que virar, Felipe? Muito também. Eu acho que o sucesso ele te cobra uma agilidade em tudo que você faz. Sim. Quando você começa a entender que tempo é dinheiro e gestão de tempo, não dá para brincar. A vida ela passa muito rápido. O seu dia ele tem que valer a pena. Tem que As valer. suas 8 horas era quando era SLT. Um dia um amigo meu ligou para mim e falou comigo assim: Cris, eu tô querendo bancário e tal. Tô querendo sair do tal lugar para abrir um próprio negócio. E, enfim, né? Eu tava em Vila Velha, Espírito Santo. E eu percebi o seguinte, mas vamos lá, você trabalha 10 anos no X, você tem um salário X hoje, enfim. E qual que é o motivo que você quer sair para vir empreender, abrir um CNPJ, né? Você falou com ele. Aí ele falou que eu queria mais qualidade de vida, você meu irmão continua no banco. Qualidade de vida. Eu tô querendo mais qualidade de vida, eu quero ser dono do meu horário. Se você fala comigo que você quer ver um desafio novo, o que você quer. Enfim, agora, cara, às vezes você sai do emprego que você está estabilizado, que você tem seu salário, você tem. Ou a gente sabe, a gente conversou muito sobre isso esses dias, né? Sim. O desafio do. Lembrar da palavra empreendedor.
dor. O dor mesmo. Dor no final ali, né? Sim. E a pessoa acha que é isso. Nossa, eu vou abrir um próprio negócio. Vai ser top. Vai ser Cara, lindo. Você vai trabalhar, às vezes, muito mais. Eu trabalho muito mais. Tá? Muito mais. Eu trabalho 7, 8 horas por dia, escala 6 por 1, tal, assim, assado. Às vezes, eu já cheguei, Felipe, a trabalhar praticamente, né? Praticamente 24 horas no dia. Do dia inteiro, você tá? Começa às 2 horas da manhã, e vai para aí, trabalhando, 12, 13, 14, é domingo, é tocar aqui, né? Então, assim, essa linha de pensamento. Eu falei assim, se for por esse motivo, eu não tô aqui para te desanimar, né? Agora, se for, Cris, eu ter uma ideia. Eu falo que empreendedorismo é você ter uma ideia muito top Sim. e fazer essa ideia dar certo e você tá disposto a pagar o preço por isso. Correto. Porque é uma montanha russa, ó. Vai e volta. E russa mesmo. E hoje, empreender hoje, eu falo o seguinte, nossa, meu Deus, na época eu era CLT, aquela época lá, e as coisas eram tão, ser funcionário era tão diferente. E logo na minha vez, a gente tá pegando uma geração que você manda uma mensagem, queria agendar uma entrevista com você, qual que é a carga horária? Você trabalha quantos dias por dia? Você, oi? Você já pergunta, uma geração que, né, enfim, muitas coisas mudaram talvez para melhor, outras coisas eu acredito que não, porque eu sou lá da nossa, lá, que é a sua também. Mas você entendeu? já trabalhava muito também, eu lembro. Muito. Naquela época, tipo assim, lógico que eu peguei você, eu trabalhei com você quando eu era menor aprendiz, mas você não tinha hora, você não tinha, o negócio era fazer, vivia por aquilo. O que acontece? Você viu muita diferença, então, quando você começou a trabalhar por conta própria, então? Sim, hoje, literalmente. Muito mais, né, Cristiano? Ô, Felipe, eu tinha responsabilidade uma coisa comigo, o seguinte, tá bem que ele tá aqui. Sim. E você lembra que a gente tinha uma equipe ali cara, aquela equipe que você participou ali, eu tava no meio de cara de alta performance. O meu sonho sempre é estar no meio das pessoas de alta performance, sabe? Pessoal, era gente bruto mesmo. Gente bruta. Então a gente tava competindo ali, tipo, né? Você sabe, Pablo e várias outras pessoas ali, entendeu? Enfim, que tava ali pro jogo, Anderson, Michele, Dudu. Povo não estava pra brincadeira. Ou você dobrava trabalho de 10 a 10 e assim, não era uma coisa obrigada à empresa. A mãe, todo mundo fechava a cara. Muito pelo contrário, a gente só deixa o ponto livre que a mãe todo mundo vai dobrar. Então tinha uma competição gostosa de ficar em primeiro, segundo, terceiro, e bater meta, e fazer as coisas acontecerem. Loucura. Então tá chegando cliente, não tinha essas redes sociais, a gente ia pra porta do shopping. Então tinha várias questões que a gente fazia e estava no sangue. Eu trabalhar 12, 14 horas, nem hoje, né? Mas naquela época não era algo que me insultava, muito pelo contrário. Eu dormia às vezes, nossa, hoje eu vendi tantos mil, amanhã eu vou chegar antes de fulano. Então a gente estava no meio de pessoas de alta performance, uma equipe de alta performance. Sim. E você trabalhou comigo, as pessoas que já trabalhou comigo sabem como sempre fui muito com o meu setor, muito com a minha área, com o meu trabalho, com o resultado. Chegava a ser chato. Demais, gente. Tô brincando, mas isso é bom. Hoje vocês não trabalham mais comigo, eu tô em Minas, sabe? Vou tomar cerveja, vou tomar suco, e não tem mais vínculo, vai ser muito chato. Meu setor, cliente, ó. Entendeu? Então, assim, cara, era uma delícia bater meta. Cara, sério, e hoje não. Hoje a gente tem os perfis, mas tá uma massinha, né? As pessoas estão muito moldadas. Você começou a falar do trabalhar por conta própria, mas antes disso eu queria voltar só um pouquinho e queria te perguntar o seguinte. Por exemplo, o que você notou de diferença quando... Lógico, você passou também de vendedor para gestor lá naquela loja antes daquela que a gente trabalhava. A primeira. Mas o que você notou quando você pegou a gerência de fato? Que você falou assim... Eu nunca tinha sido gerente nada, foi a primeira experiência. Eu era um menino ainda, tá, né? Você era um vendedor e bruto. Bruto. O que você notou de diferença quando você teve que passar para gestor? O que você falou assim, cara, mudou demais. Opa, isso aqui é diferente. O que você me fala? Eu sempre falo que foram duas experiências totalmente diferentes. Por quê? Resumindo aqui, comecei a vender na primeira e fui vendendo, e você começa a destacar. Sim. E o regional, gerente regional, que chegava na cidade naquela época, eu lembro que ele passava algodão no rosto da gente. Algodão? Porque não podia trabalhar de barba. Então, se o algodão agarrasse... Eu lembro que tinha isso mesmo. Você lembra disso, né?
pra casa. Que loucura. A nossa geração, ainda bem que eu vi dela. Ainda bem. Agora pode trabalhar todo barbudão. Agora tá aí, enfim. E eu lembro que ele teve lá, a primeira vez que eu fiz uma visita de um gerente regional. Eu lembro que ele teve lá e me mandou. Né, passou lá uma semana nessa filial. E ele perguntou pro gerente na época de mim, tal, mas já sabia, quando pergunta já sabe, e me chamou para conversar. E falou assim, eu não tinha nem um ano de empresa. Te chamou para conversar? Para conversar. E o que ele falou? Aí ele falou comigo o seguinte, falou assim, olha, a empresa é uma empresa grande, você tá aqui conosco. Não, primeiro entrei terceirizado, virei o pitbull com esse colega. Entrou pra entreguei dentro. as metas, aí quando deu janeiro, aí saldão, agora saldando, aí dezembro, ganha dinheiro. Aí chegou janeiro, aquele saldão de 4 horas da manhã. Sei. Enfim, o pessoal, eu lembro que até hoje que eu peguei o ônibus, que era o Corujão. Porque tinha que estar aqui para fazer as pilhas, aí você sabe, né? Sim, faz as pilhas. Eu peguei essa fase. E para depois começar a trabalhar, energética, era coxinha na barriga e tal, sem sair, mas trabalhar. Loucura. E eu lembro que veio o saldão, quando eu cheguei, aquela fila enorme, e ele anunciando panela de pressão 990, então você falou assim, gente, é agora, vambora. E eu fui. E fizemos muito dinheiro. E, cara, eu falei assim, meu Deus, que delícia. Eu morto. E a gente trabalhou. E os saldões na época era tipo a Black Friday, que ainda não tinha chegado a Black Friday no Brasil. Entendeu? Então você começava às 5 horas da manhã, você ia até 11 horas da noite. O saldão era tipo uma Black Friday? Era tipo uma Black Friday. Depois que veio a Black Friday. Então, né? Isso, ali ainda não existia Black Friday. Sim. E o saldão dele é aquele de porta mesmo, negócio de vidro, gente. Que tanto de gente andando, o pessoal pegava assim. E eu lembro que não existia, lá não tinha ar-condicionado, era ventilador. E você trabalha aquele calorzão lá, né, enfim. Sim. E o sistema caía. O sistema era uma porcaria. Nossa, e aí? E os computadores que tudo, enfim, né? Lento. E você tinha que fazer tudo venda manual, nesse saldão, venda manual. Depois que você tava, que fechava, que ali era em torno de 9, 10 horas da noite. Sim. E você desde 5 horas da manhã. Correto. Pode continuar. Tem pessoas que estão me escutando que sabem, tá? E o que eu tô falando aqui. E você que trabalhou comigo, né, vai confirmar. O que você tinha que fazer? Você tinha que ficar passando todas aquelas vendas para o sistema. Porque se você não passasse, você não recebia. Se você não lançasse as suas vendas para o sistema, Sim. você não recebia a comissão. Então depois você ficava lá lançando. Então eu passei por todo esse processo e me chamaram para efetivar. Eu falei, nossa, cara, você tem jeito para coisa, você é muito persuasivo, a gente vai achar que vai tudo certo. E a gente vai fazer o convite, a gente vai efetivar você agora como contratado da empresa. Ou seja, você começou terceirizado, depois entrou para dentro da empresa, voou ali um tempo, ganhou dinheiro. Voei, comecei a ganhar dinheiro, Sim. E ele me chamou. Sim. E ele me fez o convite para fazer esse teste aí. Né? Ele falou da empresa, estava sensado, né? Sim. E antes de fazer o teste para gerente, eu ia ficar como itinerante. Ó, a empresa, ela fundou com uma outra multinacional, né? E nessa fusão, a gente vai levar a nossa cultura para dentro das empresas, vai escolher algumas pessoas para estar indo para lá, que dá resultado, para levar a cultura, tá sensado. E provavelmente aí, essas pessoas que vão, né, depois de participar de um teste, tipo assim, já estava com o pé para ser gerente na época, né? Enfim. Aí eu fui, fiquei quase um ano viajando com um grupo de pessoas, o Brasil todo. Eu falo que me deu uma experiência gigantesca. Um ano? Foi quase um ano, viajando o Brasil todo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, eu fui para tanto lugar, Rio de Janeiro, e virando todo o sistema dessa empresa, um grupo de pessoas, levando a cultura, ensinando as pessoas a vender. Que era para ensinar, aí eles pegavam os melhores vendedores, os melhores ali que entregavam resultado, melhores gerentes de cada área, para ensinar essa outra empresa, né, a cultura, né, o fit cultural, e a vender também, né, enfim. Ok, aceitei na época a proposta, ficamos viajando, e antes de finalizar, esse regional me chamou de novo. E falou assim, olha, Cristiano, ó, na empresa, isso eu falo que, cara, olha só que história. Sim. Na empresa, para ser gerente aqui, a pessoa tem que ter no mínimo 25 anos de idade. Eu tinha 23. 23. Exato. Correto. No mínimo 25 anos de idade. Só que a gente acredita que você tem perfil, a gente acredita que você é um cara que pode ser formado, a gente pode trabalhar esse lado da liderança em você. Sim. E vai ter, aí no mês X, vai ter o teste para gerente.
né? Vai ter lá que você ia, passava pelo psicólogo, fazia os testes, passava pelo patrão, né? Enfim, você vai ter o teste para gerente. E eu queria mandar você. Não estou te prometendo nada, porque você vai passar por os profissionais, pelos psicólogos, enfim. Tem a regra da empresa com 25 anos, você não tem a idade, mas vai fazer o teste. Vou te mandar. Vou te mandar. Gente, tipo assim, o que ele falou comigo? O que eu pensei? Cara, 25, eu tenho 23 anos de idade. O cara é um regional. Tipo, esse cara é regional. Cara, não é qualquer Ele tinha 16 lojas. Ele queria um gerente para a loja dele. Né? De alguma forma, eu poderia ter pensado ao contrário, mas de alguma forma, esse cara vai querer lutar por mim. Né? Ou alguma coisa ficou. Não, a gente viu ali diferente. Mas deixou claro que não dependia dele. Sim. E o pulo do gato, Felipe, foi esse teste. Que eu lembro que chegou a data, aí eles mandaram a passagem, foi em Belo Horizonte. E mandaram a passagem, mandaram tudo, cheguei em Belo Horizonte, gente, eu tinha 23 anos de idade, eu tinha acabado de começar a entender como é que era o varejo mesmo, né? 22 ou 23. Enfim, o varejo mesmo. E eu passei para essa psicóloga. Aí chegou lá que tanto de gente para fazer teste. A gente tinha 10 anos de empresa, 12 anos de empresa. Amigas minhas que trabalhavam nessa mesma pessoas que eu conheci na empresa ali. Quando eu fui, aí você tem que pensar o seguinte: na semana de eu ir fazer o teste, as pessoas que trabalhavam do lado começaram a falar assim: fulano já fez o teste 10 vezes, não passou. Fulano ali fez 7, fez teste para fazer, já foi 7 vezes lá, não foi aprovado. Sim, meu Deus do céu, mas a forma como você absorve. A experiência do outro não é igual. Cada pessoa é cada pessoa. Hoje em dia, pessoas já estou com o pronto que está sensado, amiga, está sensado por fora. Eu sou o seguinte, eu sou do contra. Se eu falar para 5 pessoas, total 5 pessoas falar igual, eu vou fazer diferente, porque o sucesso está naquilo que ninguém faz, está onde ninguém imagina. Eu sempre tive esse pensamento. E as pessoas falam, eu vou só mostrar as pessoas que fizeram teste, que 3 vezes, 4 vezes foram lá para Belo Horizonte e tal. Eu sempre tive na minha cabeça, não, a minha experiência é lá e vou tentar voltar com sim. Fui para Belo Horizonte, aquele tanto de gente lá, antes de você ir com o patrão lá, pro dono lá, enfim, você passa por uma peneira, né, com eles lá. Você fica uma semana lá. Prova, depois de prova, testes tipo teste de tirar carteira, Sim. Né, condição motora, tudo isso, e depois passa por uns 3 psicólogos. E depois que eu estava psicólogo, eu acho que ele que você passa aí pelo regional junto com o grandão lá. E eu lembro que tanto de gente numa sala, que tanto de cadeira, assim, meu Deus do céu, né? Antes de ter os testes de condição motora, enfim, e depois foi o primeiro de apresentação. E essa psicóloga falou assim, colocou um tanto de livros, um tanto de revista, e mandou você cortar nessa revista o que tinha algo ali que simbolizava algo seu, uma personagem sua, algo que você queria ser, né? Peguei a revista, gente, a vida vai montando a tua história. Só que você tem que enxergar. Sim. Tem gente que não enxerga, tem gente que vive aí. O que você acha? Ah, tá. Tem gente que tá vivendo a opinião dos outros. Ah, então eu vou sair. Ah, eu não vou ficar. E eu nunca fui muito assim, calma. A experiência dos outros. Não, é igual a minha. Na hora que eu abro, aí separou as revistas. Revista para todo mundo lá, que tanto de gente que vinha fazer teste para, se eu não me engano, era poucas vagas. Né? E na hora que eu abro a revista, um homem todo engravatado, de terno, cara, tipo, como é que é a vida, às vezes? Ela tá te mostrando o caminho. Tem gente Aí você lembrou daquele cara lá do carro que tava todo engravatado. Foi surreal. E na hora eu lembrei, gente, daquele cara engravatado. Na hora eu cortei, tirei, coloquei, que você tinha que ir lá na frente apresentar, falar por quê que aquilo simbolizava você. Aí eu peguei aquele cara, fui lá na frente, na minha vez, né? Um pegou carro, o outro pegou viagem, outro cortou negócio sobre família. Cada um pegou algo que simbolizava apenas, né? Enfim. Correto. E eu levei esse cara lá. E ela falou assim, por que você trouxe esse cara todo engravatado e tal, assim, assado? E eu contei pra ela. E há tanto tempo atrás, antes de entrar no mercado, eu vi um cara assim, assado. E hoje, né? Na hora que eu abri aqui, eu vi e ele representa aquilo que eu quero ser. Eu sei que eu tô passando pelo teste e tal. Expliquei, não pode falar muito, tem que ser muito objetivo. Ok, Cristiano, agradecemos. Eles não te davam muito. É psicológico mesmo. Muito índios que, nossa, que história linda, tal. Gente, acho que. Não, aqui, obrigado. Senta. E você? Próximo. Nossa, pessoal insensível, né? Enfim, acho que, né? Depois desse, aí você vai no individual, que é com
um psicólogo, uma psicóloga aqui, uma outra psicóloga aqui e um diretor, um presidente aqui na frente. Aí é o tipo assim, acho que é ali que eles vão bater o marco para saber se você tá pro jogo ou não, né? Sim. E me chamaram, aí ficava todo mundo sentado aqui. Ela me chamou. E falou comigo assim, Cristiano, tudo bem? Você fez, né? A gente vai passar aqui para última etapa sua aí, para gerente Não, falou, enfim. A pergunta que ela fez, e olha a resposta, Felipe, por isso que você tem que ter a palavra certa no momento certo. E saber falar que a pessoa quer escutar. Sim. Mas naquilo que você acredita. O que ela perguntou? Ela perguntou o seguinte, foi uma pergunta, tipo, uma pegadinha, né, no caso, e ela falou comigo o seguinte, Cristiano, vem aqui, falou da minha idade, você é um rapaz novo, você não é casado, tá sensado, e por que você acha, ela me trucou quase a mesma forma que o rapaz me trucou lá, a conversa foram se aproximando. Mas por que você acha que você deve ser um gerente de uma empresa? Hoje as empresas faturam aí R$500 mil, começou a falar de valores altos comigo, Sim. né, o menino, né, enfim, e você deve ser gerente de uma empresa desse tamanho. Por quê? E você acabou de entrar, né? Tem nem tanto tempo de empresa. Queria saber qual que é a sua, ver o que você tem na cabeça. E ela começou a me trucar ali. E seus amigos podem estar assim, enfim, podia estar cochindo. E você, por exemplo, não vai ficar na sua casa, você não vai ficar na sua cidade. Por que você acha que você deve sentar na cadeira dessa? Aí eu peguei e falei com ela, Tânia, tá certo. Esse podcast, não sei, vai inteiro, hein? Aí, eu jogo pro além, né? Mas ela lembra disso. Ó. Foi ela que me aprovou. E eu falei com ela assim, Tânia, eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui. Realmente, se for olhar hoje pela minha bagagem, pela... Ah, tá, tinha uma questão da faculdade também. Eu tinha duas coisas, eu não tinha idade, e para ser gerente você tinha que ter faculdade. Sim. Lá, entendeu? Uhum. E eu não tinha faculdade, ainda não tinha superior. E eu pensei, Tânia, né, eu agradeço por estar aqui, mas quando eu entrei dentro da empresa, há tanto tempo atrás, e a partir do momento que eu vi até onde eu poderia chegar dentro dessa empresa, eu sabia que eu tinha que passar pelos processos, né? Uhum. De vendedor, de consultor, de subgerente, mas eu não entrei dentro de uma empresa desse tamanho para ser apenas um vendedor. Você falou com ela? Falei com ela. Eu entrei aqui dentro para ser diretor. E ela? E ela começou, a outra aqui, que era, outra não falava, a outra acho que ela avaliava comportamento, só visual, né? Só visual. Uhum. E eu vi que na hora as mãos começou a notar. Sim. E o diretor mesmo estava na minha frente, o diretor estava aqui. Ele estava do seu lado? Porque ele era diretor do regional, da regional que talvez ia distribuir os gerentes. Sim. Aí eu falei o seguinte, então eu não entrei, eu sabia que eu tinha que passar, até falei, me desculpa a modéstia, né? Não é nem falta de humildade, mas eu não entrei dentro de uma empresa desse tamanho para ser vendedor. A partir do que eu sei, que eu vi que eu tinha a oportunidade de crescer aqui dentro, e eu procurei saber os cargos que existem dentro dessa empresa aqui, eu entrei aqui para sentar na cadeira de líder, de gerente. E eu sei que eu tenho muito que aprender. Se não for agora, entendeu? Eu vou tentar de novo, vai ser na próxima. Mas eu tinha que passar por todo o processo de vendas. Eu entrei aqui dentro dessa empresa, né? Aí eu falei com ela, acho que vocês devem ter... Porque eles puxam o histórico de você, né? Você viu, eu entrei pela terceirizada. Entrei depois para dentro. Depois vocês me efetivaram. Sim. Estou aqui agora com, né? Enfim, questão da idade, fazendo teste aí e é só isso que eu tenho para trazer. Porém, né? Ok, aí começou a notar. Ficou tudo em silêncio. Agradeceu, Cristiano, a gente agradece, tal, vai voltar para Minas, né? Para Valadares. E a resposta vai sair aí, falou o dia lá. E desci, normal, fui embora, voltei, fui para... Você volta normal, vai vender, vai ser o que você tem que fazer normal, né? Então ali você não foi aprovado direto, não? Eles dão a resposta, né, direto. Aí só que todo mundo ficou naquela de que ninguém era pouco era aprovado, tinha gente ter feito teste de ter 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E não tinha sido E não aprovado. tinha. Você ficou tipo, nem criou muita expectativa. Criei, tipo, gente, ou eu mexi no coração dela, naquela resposta, porque tinha uns testes, teve uns testes antes que eu fiquei na dúvida, né? Psicotécnico. Psicotécnico, entendi redação para falar sobre polêmico na época e tal. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar demais aqui, né? Mas aí, menina, por incrível, né? Por incrível que pareça, você tem que ser convicto naquilo que você acredita. Sim. Antes da outra pessoa acreditar, você tem que acreditar.
Sim. Meta, às vezes. Você desce a meta, nossa senhora, cara, se fosse nem você acredita na meta, você pode fazer um resultado Você não bate, extraordinário. Você não vai bater. Vai, bate, não. Tem que primeiro a pessoa Mas tem eu que entrei acreditar. nessa empresa, eu falo que quando eu fui aprovado e eu assumi Sim. uma bucha, né? A empresa tem um ano que não bate meta e você vai para lá, né? E aí você foi aprovado e foi pra lá. Como que... Eu queria perguntar... Só rapidinho. Aí desci e tal. E, por incrível que pareça, com 10 dias chegou e-mails, me chamaram lá em cima e me parabenizaram, porque a gente quer parabenizar você. Você foi aprovado. A gente vai iniciar o processo da sua formação, que não era assim, por ser gerente, não. Aham. Lá eu saía dali, eu ia ficar como na posição de líder nas lojas de Belo Horizonte, aí você vai para Belo Horizonte, lá onde o pau quebra. Ah, você foi entendeu? pra Belo Horizonte? Isso, você fica 3 meses, aí você tem que mostrar resultado, depois de 3 meses você fica como subgerente, tipo sub assim, faz parte, não, gerente trainee, você fica como trainee, durante um ano o período de formação, só Sim. que eu não cumpri nenhum ano. É para parabenizar, por mais que você não tenha idade, não tenha formação, a gente vai conversar com você sobre aquilo da faculdade, tudo isso. A gente acredita que você tem aí o perfil e a gente vai conseguir formar você. Aí explicou, você vai pegar essas coisas, você vai ver Belo Horizonte, você vai morar aqui, você vai ficar no Big Brother, né? Big Brother Você vai era estar sendo vigiado. um quarto desse, aí eu fui entender por que era Big Brother na época. Era um quarto desse tamanho, e ficava todos os gerentes trainee lá da formação, né? Eles formam esses gerentes. Sim. E eu lembro que, por exemplo, o Big Brother era em tal lugar e eu fui para Contagem, né? Treinar, fazer a formação na loja de Contagem, que só loja bomba, velho. Só loja, que, enfim, né? Bomba, quando fala assim, cheio de situações, é para você aprender, saber lidar com o frio. Porque se mostrar da parte boa, depois que eu vi essa parte ruim, eu desisti. Então era É a parte É complexa. a parte complexa. E eu lembro que ela me informou tudo aquilo, não finalizei o processo de um ano, eu tive que descer antes para assumir uma filial aqui em Minas, né, já para tornar como gerente. Era tal. em Minas, qual lugar de Minas? Aqui em Valadares? Não, primeiro eu fui para Muriaé, eu fui cobrir as férias de Muriaé, de uma pessoa que trabalhou aqui em Valadares aqui. Sim. E depois de Muriaé, eles mandaram para inaugurar uma filial em Cataguases. Já ouvi falar. E depois assumi o governador Valadares, né? Então, o que acontece? Então, foi tudo muito rápido, né? rápido. Foi tudo muito rápido. Eu tive a primeira experiência como gerente ali. Só que, cara, ali era uma outra mentalidade, era uma outra cabeça, né? Eu achava que chefe é chefe, né, pai? Na verdade, eu acho que, cara, eu acredito em Deus. Deus prepara a gente para passar por umas coisas, até pra gente aprender, para depois chegar e passar por aquele desafio. Às vezes a gente tá na fase complicada e depois, a gente passa por aquilo ali, vem uma que aí já não é tão complicada. É tipo quando você tem um problema, você tem 18, 19 anos, você acha que aquilo ali é o problema. Sim. Quando você tem 23, 24, você vê que aquilo ali não era um problema. Aí 24 você já tem outros problemas. Aí, aí assim, cara, aí você chega em 30, você vê que os problemas de 24 já não era. Sim. Então, eu queria te perguntar, na verdade, o que você notou de diferença? Por exemplo, você era um vendedor. E quando você passou para gerente, o que você sentiu dificuldade? Porque aqui, ó, você lidava com meta. Meta de fazer... Aqui também você vai lidar com meta. Sim. Mas era a sua meta pessoal. E aqui, ó, você era gerente, você tinha uma meta também, gerente de vendas. Você tinha uma meta, só que não era sua meta pessoal. Era a meta da loja. Geral. E como que você, o que você notou de dificuldade do processo vendedor? O que é o vendedor? Depois você falou assim, cara, passei para gerente. O que você notou de dificuldade nessa troca? É muito bom quando você é responsável pelo seu. Eu tinha mais minha fácil. meta, era muito mais fácil. Eu tinha a minha meta, eu era responsável pelo meu resultado. Sim. Eu quiser chegar 9 e sair meia-noite, entendeu? Enfim, eu era responsável pelo meu resultado. Bateu o seu resultado, o meu ele fica de resultado boa. era muito melhor, era bem mais fácil. Menos dor de cabeça, Era menos dor de responsabilidade. cabeça. E quando eu fui para gestor, para gerente comercial, né? Gerente comercial em geral, Sim. você tem que virar uma chave que você tem que extrair o melhor das pessoas, desenvolver as pessoas, através de extrair o melhor das pessoas, você vai desenvolver elas para elas entregar o resultado. Porque a minha meta era geral. Eu já peguei uma filial na época, eu acho que a meta era R$500 mil nessa, porque na outra de cá não existia de R$1 milhão. Isso foi que ano, você lembra? Gente, 2000
2009, 2010, uma coisa assim. Nós estamos falando de 15 anos. Entendeu? Aham. Então, o que acontece? É muito mais fácil quando era eu que tinha no resultado, a meta era minha, eu superava. Só que eu não tive muita dificuldade, porque, cara, tem uma coisa comigo. Você já não tinha problema de as pessoas te olhar com cara feia, você já estava acostumado com Cara, isso, que vamos você veio da lá, tem a guerra. mudança. Porque, por exemplo, quando você vem para cadeiras que você tem a caneta, as pessoas elas mudam um pouco com você, né? Automaticamente é automático, né? Ó, o fulano vai ser o gerente, o fulano que tem a caneta, o fulano que contrata. Então, né? Aí já vem a camisa social, aí eu tirei O aquela peso da camisa. Eu tirei aquela camisa de saudão, camisa social, calça social, nossa. E na época a empresa estava em alta, né? Então, as pessoas elas mudam, mas as pessoas você tem que liderar por exemplo, entendeu? E as pessoas elas, realmente a equipe ela é a cara do líder, Sim. né? Eu passei por toda a formação, por tudo tinha que passar lá, mas o checkmate mesmo foi na vida real, quando você entregou a chave é sua, a equipe é sua, e hoje essa é a meta e esse é o resultado que se entrega. E as conversas, as reuniões, era totalmente diferente. Então eu tinha a responsabilidade de uma loja nas minhas costas com 50 pessoas, que era financeira, era caixa, era estoque, tinha inventário, o estoque tinha que bater, se não batesse eu tinha que pagar. Tinha várias questões, aí eu não tinha ponto, né? Não foi um problema para mim, mas você tem que desenvolver pessoas. Só que no início, quando você vem para líder, é um pouco mais fácil porque você tem a caneta. Só que lá eu tinha caneta, mas eu não tinha tanta autonomia porque as empresas não querem também ficar demitindo de mim. Por conta, o regional falou o seguinte, ó, a equipe é essa e o regional falou comigo. E o meu modelo de gestão é recuperar pessoas. A gente não manda ninguém embora. E eu fui assumir um gerente que todo mundo amava, todo mundo gostava, e a equipe, enfim, aí você tem que fazer processo de conquistar essas pessoas, porque esse gerente ele foi desligado, e de uma hora para outra eu apareço lá, gerente acabou de ser gerente trainee. Então tem muito. Você tem que trabalhar muito essa postura como você chega. Porque se eu tivesse chegado acuado, Com medo. eles iam. Então, como eu sempre tive esse jeito, se eu vou chegar, chegando, vou levar minha história e tal, ó. Trabalhei em filial tal, bati a meta, eu acho que isso aqui é o meu ponto forte, vou ajudar vocês, amolece o coração aí, que a gente vai ganhar dinheiro. E a equipe não estava ganhando dinheiro, a equipe não estava batendo meta. Não estava batendo meta. Foi os 3 primeiros meses, foi nessa filial, né? Sim. Então não estava batendo meta. Então, para responder essa pergunta sua, a diferença gigante foi essa, porque eu tinha que virar esse start. Você extrair o melhor das pessoas através disso para fazer elas dar resultado. Porque eu não ia conseguir ficar no salão de venda vendendo. O resultado não dependia só, não dependia só um de mim. conjunto. Era um conjunto. Eu tinha que trazer aquelas pessoas. Só que tem pessoas que é travada, tem pessoas que nem se você quiser, elas não viram. E tem muitas questões que foi, né? Em algum momento, tipo assim, dessa trajetória sua, dessa mudança, por exemplo, você queria gerência, chegou na gerência. Em algum momento você falou assim, opa, tô achando que eu pisei errado aqui. Sim. Você chegou a falar isso? Sim, porque O que aconteceu? Nessa empresa, por exemplo, chegou momentos que, como vendedor, ganhava muito mais do que gerente. Você ganhava mais como vendedor do que como gerente? Até como gestor. Porque como gestor você tinha que bater a meta total, lógico. Isso aí. Então, assim, teve alguns fatores que às vezes eu falo assim, meu Deus, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Tem algo em mim tatuado que aconteceu só nesse mesmo processo. Na semana nesses 10 dias, acabou lá os testes lá, e, não, eles me deram a resposta e falaram comigo, antes de ir para mulher, que eu ia para o Rio de Janeiro, isso mesmo, ia para o Rio de Janeiro, né, fazer os testes final e assumir, cobrir férias do gerente lá no Rio. E eu lembro que eu estava com essa gerente regional, maravilhosa, de varejo também, e a gente estava ali fazendo uma confraternização para liberar os pessoal, né, enfim. E eu falei com ela o seguinte, assim, nossa, eu tô com medo, tô preocupado, porque me informaram que eu vou pro Rio, né? E eu nunca tinha saído daqui. Você vivia aqui. E ela falou uma frase para mim que eu falei, a gente tem que estar atento que a vida vai te dando sinais. Essa frase está tatuada aqui no meu braço. Ela falou comigo assim, Crias, vai. O máximo, se não der certo, que você vai ganhar é experiência. Experiência, Cris, gera segurança. Essa tatuagem está aqui escrita. Aqui. Experiência gera segurança. Uma pena
que para mim simboliza, naquele momento, uma liberdade. Eu sabia de alguma forma minha vida ia mudar né, ali, uma pena, e eu tatuei aqui, ó, experiência gera segurança. Então, em alguns momentos, depois vivendo essa primeira experiência, se tiver outra lá, né, totalmente diferente. Sim. Essa primeira experiência teve muitas questões. Então, dias, eu falei, gente, eu não tinha tanta responsabilidade, às vezes eu ganhava até mais, mas eu tive um entendimento também que nem tanto era pelo salário. Eu já, a partir do momento que eu vi que ia ter esses meses, né, até de que você quer trabalhar, você quer ganhar muito, mas não é. A vida me mostrou ali que nem sempre. A vida me mostrou ali, altos Felipe, e baixos. A vida me mostrou ali que tem coisas na vida que não tem preço. O preço da bagagem de experiência que eu ia ganhar permanecendo ali e não desistisse, não tinha salário que ia pagar. Sim. Então eu lembro até hoje, gente, eu vou ganhar uma bagagem de experiência, vou ficar aqui até quando der para ficar. E eu sei que tem preço, os custos que eu vou fazer de vendas, os custos que eles vão informar que tinha quem muito eu tô custo. Conhecendo. Eu não vou ter dinheiro para pagar esses custos. Quem eu tô conhecendo, hoje é network, né? Os network, tudo isso. E eu fui conhecendo o gerente aí eu fui sentando, aí a mesa mudou. Não era mais o cafezinho ali dos 15 minutos de intervalo com os vendedores. Ah, a empresa paga mal. Ah, nossa senhora, não, eu já estava sentado na mesa de líderes. Estava sentado na mesa de gigante. As conversas eram outras, os posicionamentos eram outros. Então, sua mente sua mente já tem que mudar. Você tem que virar o start. Sim. Então, teve muito disso. Então... Até aí você pegou, tipo assim, você falou assim, opa, o lado positivo, vou pegar uma experiência. Sim. Quando que foi a hora que você, tipo assim, que você já tinha mudado, você já tinha saído de vendedor para gerente, Sim. e você foi e falou assim, porque de início você passou umas, né, tipo assim, você tá aprendendo aqui, mas quando que foi o dia que você falou assim, cara... Eu amo o que eu tô fazendo, eu nasci para ser gerente. Quando que foi o dia? Através dos resultados. Você começou a entregar resultados. Começou a vir os resultados, aí começou a vir as viagens. Os resultados vieram através de quê, em específico? Algo que você fez, que você falou assim, cara, eu mexi nisso aqui e o negócio andou e eu acho que eu sou bom nisso. Sim, sim. O que você fez na gestão? Na minha experiência, e antes de eu assumir uma filial para ficar ali como minha, eu tive que cobrir férias, né? Então, cobrir férias e eu tive que substituir um gerente de uma unidade que já estava com problema. Sim. E quando eu fui para essa experiência que a chave está aqui, a filial é sua e 80% das pessoas querem sair, né? E eu consegui, naquele trabalho ali, eu consegui resgatar profissionais, vendedores que eu sabia que era top, que entregava resultado. E a gente começou a fazer um trabalho ali realmente de recuperação. E ali eu comecei a entender o que realmente é gestão, o que realmente é liderança. E o resultado começou a acontecer. Porque não adianta também, tinha um ano que não batia a meta. A meta era X, só não estava ganhando dinheiro. O que é gestão? Gestão é você saber desenvolver, né, extrair o melhor das pessoas para que o resultado aconteça. Você tem que entender de pessoas, você tem que entender de gente. Você tem que entender, você tem que saber se posicionar, ter a postura certa, mas você tem que desenvolver pessoas. A gestão, ela está através disso, né? Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Cris, mas por que tudo? Setor administrativo. Se você saber desenvolver pessoas, extrair o melhor das pessoas ali, é uma gestão. O resultado ele vai vir de forma positiva. A gente está vivendo um momento de fazer gestão de forma muito mais delicada hoje em dia. Naquela época, para mim, era muito mais fácil. Não tinha tanta, né? E outras questões que a gente vive hoje. Então, quando eu vi as coisas mudar, o resultado mudar, e as pessoas, não, eu não quero ser mais, quero ficar. Gente, é isso aqui, não. Ela tá aprendendo. Cara, eu tô conseguindo, né? Tô conseguindo trabalhar. E fui olhando, muda de setor, falando, deixa eu te dar férias. Você voltar, você vê se você quer mesmo, a pessoa tirava férias, aí a pessoa voltava, Cris, pensei direitinho, acho que eu vou continuar. Tava cansada, tava cansada. Aí eu fui pegando as técnicas, então ali eu fui vendo que realmente
pessoas era o meu forte. Você é bom com pessoas. Com pessoas. Por mais que eu não ache que isso é muito polêmica, mas, cara... Não, eu falei polêmico na brincadeira. Não é você, não, as pessoas me falam isso. Não. Mas assim, não, as pessoas falam isso. O Espírito Santo, eu acho que você não vai ter uma história diferente disso, não. Mas vamos lá. Quando a gente fala no fazer acontecer, cara, o meu astral é lá em cima, a minha energia é lá em cima, eu sou enérgico, eu sou imparável. Eu sou imparável. Sim. Então, quando eu tô ali, pai, bom, papai, depende, entendeu? Então, é uma coisa que está em mim. Então, eu sei que a gestão, ela está do Sim. nosso sangue, que ela lá. Sim, deixa eu só olhar. Tá. Aqui não tá gravando. A gestão tá no sangue. Quando falo sangue, é questão de você estar ali, entender que Cristiano, você tem vontade de parar tudo, parar de mexer. Hoje eu formei depois de administração, de pessoas, sou uma administração, enfim. Sim. E não, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Já fui chamar para trabalhar em escritório, já fui chamar para trabalhar em várias questões que era você, um computador. Não, eu quero estar no meio do povo, quero estar no meio de... Lá no Espírito Santo, é lá em cima. E às vezes fala assim, Cris, vai lá para vocês que eu fico aqui na recepção, no meio de todo mundo, na sala, assim, eu gosto desse contato. Então não é algo que, por mais que, né, a gente está, igual mais uma vez, as coisas mudaram bastante, mas não tá. Cristiano, cara, bacana demais você falar isso aí. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Qual que foi a melhor coisa que te aconteceu? Pode ser uma coisa ruim, que serviu por um motivo bom, ou pode ser uma coisa boa também, que você falou assim, cara, isso aqui eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas você fala pessoal ou profissional? No profissional que fez você, tipo assim, alavancar, crescer, foi a melhor coisa que te aconteceu. Não, essa experiência minha foi o divisor de água na minha vida. Porque eu tinha tudo para ter desistido, eu tinha tudo para talvez ser entrada, achado que era mais um, e ali eu achei que eu não era mais um, muito pelo contrário, eu vou mostrar um diferencial aqui, e de uma forma muito rápida, eu tive oportunidades, Felipe, na minha vida, muito cedo. E através da oportunidade eu tive responsabilidades. Sim. Com 23 anos de idade eu já estava gerenciando, né? Enfim, nem 23, acho que foi menos de... Já estava gestor de uma multinacional, de uma empresa que tem 50, 60 funcionários. Não é para qualquer um. Não é. O que você... Então as pessoas falam assim, não, caiu no seu colo, né? Eu acho que eu enxerguei o que estava acontecendo, só que eu acho que você cria as oportunidades também. Entendeu? Cara, eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, você tem uma experiência fora do normal, tipo assim, como gestor, você é um cara novo. Eu queria te perguntar, o que você falaria pro cara que às vezes ele tem ali seus 18, 20 e poucos anos, e ele vê esse cara ali no carro e tal, engravatado, e ele fala assim, cara, eu quero ser igual esse cara. O que você falaria? O que você poderia dar de conselho para essa pessoa que pensa em evoluir também? Antes de ter, a gente começou falando sobre isso. Antes de ter, as pessoas não querem ter para si. O cara tem engravatado, você tem 18 anos, você tem 19 anos, tem 20 anos, você acha que ninguém vai te dar uma responsabilidade dessa? Ou, cara, se comporta como? Minha posição como? Às vezes você está dentro de uma empresa que você é o estoquista, mas tem a visão de dono. Começa como se você fosse o dono. Mas é puxa-saco. Mas talvez quem vê como... É a forma como você enxerga a situação. Quem vê como puxa-saco... A gente tem exemplo aí de... Né, que de uma multinacional que a gente trabalhou junto. Sim. O cara é estoquista e chegou à gerência, chegou a posições, né? Então, assim, eu acho que... Só que o que acontece... Eu vi uma experiência que uma colaboradora falou o seguinte, uma pessoa ia sair de licença de um cargo X e ela mandou para mim o seguinte, e aí, cumpri o curso tal, qual que vai ser meu salário? Ela falou isso? Mentira! Eu nem respondi. Você tá entendendo? Então, assim, quantas horas que eu preciso trabalhar? Então, assim, só que antes dela fazer essa pergunta, a pessoa tem que ser. Então, ela mostrou para mim que ela tava querendo essa função, esse cargo, mas
Cara, se você quer um cargo X, você tem que ver se você suporta aquilo ali também. Sim. Senão ele vai te matar, né, Cristiano? Com índice de muitas questões assim que não ia. Eu falei, cara, se eu te promover, se eu te colocar nessa função, eu tô sendo irresponsável na sua formação profissional. Sim. Porque às vezes você não pode negligenciar isso. Sim. É aquela conversa, Felipe. Hoje você acaba aprendendo. Se você tá na sua equipe vendo pessoas que, cara, promove o mercado de trabalho, encerra o ciclo dessa pessoa, deixa ela tentar encontrar aquilo que ela quer. Às vezes não tem um perfil, tá ali, você tá batendo essa pessoa, no caso, querendo que ela dê um resultado, você vai adoecer, ela vai adoecer e ela não vai virar. Então, ou seja, não, quando é assim, descarta aqui. Cara, se não tem um perfil, não adianta. Sim. Você vai ficar batendo, vai ficar os dois doentes. Cara, promove. Tá? Coloca o prazo, teu RH aí, começa a buscar essa pessoa, enfim, para a substituição. Cara, mas promove essa pessoa no mercado de trabalho. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tá ali na função que não é para ela, você tá cobrando ela, cobrando, ela não vai entregar o resultado que você quer, ou às vezes ela não vai virar. Não vai virar. É muito difícil eu segurar quem não quer ficar, Felipe. Sim, você deixa aí. Deixa aí. É o certo. As pessoas que não seguram. Criar a chefe da... às vezes me chamam na sala para conversar. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Cris, olha, eu tô aqui com você, queria ver um aumento de salário. Ok. Agora, recebi uma proposta, assim, assado. Eu sou o seguinte, não tá comigo, não tá comigo. Eu vou falar o meu pensamento. Você tá comigo dentro da minha casa, casado comigo, aí você tá falando comigo que o outro passou lá, te olhou e mexeu com você? Tchau. E eu falo o seguinte, quer sair, sai. Não fica na portinha para quem entrar também, não. Então, às vezes, eu sei que às vezes é uma pessoa... Mas, Cris, você não tem medo de você não perder bons profissionais por conta disso, tal. Cara, eu tenho muita questão com lealdade. Quem tá comigo, tá comigo. Sim. Quem não tá com você, se piscou pro outro lado, já pintou a dúvida, né? Ô, Cristiano, eu entendo e concordo com você, na verdade, nisso. Pode segurar, cara, você vai cansar, vai desgastar outra pessoa. Fechando nisso, eu não te perguntei no início, você tá trabalhando hoje, qual área que você tá hoje? Hoje a gente tá numa área aí que tá o boom das redes sociais, né? A gente tá na área aí da estética, né? E não é uma estética... É uma estética avançada mesmo. Sim. E a gente trabalha com uma rede, são várias filiais lá no Espírito Santo. E o nosso forte dessa rede aí, que até então todo mundo acreditava que estética era só para rico, público A que podia pagar, né? Uhum. E o diferencial, porque a gente consegue pegar B e B1, porque você consegue pegar um Botox e parcelar até em 24 vezes no carnê da beleza. Ó, bacana. Então a gente consegue atingir aquela Dona Maria, aquele João... Custo-benefício melhor. Que nunca ia poder fazer um procedimento estético. Uhum. Porque achava que era só para rico, tinha que pagar a vista no cartão, e hoje a gente consegue parcelar pelo boleto. Então a gente faz no cartão, faz a vista, faz no boleto, então a gente consegue pegar aí o público B e B1. Sim. E a gente trabalha aí com estética avançada, facial e corporal, é uma rede e é o que todo mundo quer hoje, ficar bonito, né? Qual que é o Instagram lá? Vocês têm um Instagram que consegue entrar em contato com vocês para dar uma olhada? Olha, eu posso passar o Instagram, que é lá no Espírito Santo, mas não sei se daqui para aqui vai valer, né? Você vai soltar por aqui. Mas deixa o Instagram só para a pessoa conhecer, mas alguma curiosidade. A clínica, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, porque tem uma questão de território. Sim, porque tem... não, então deixa. Porque aqui também tem. Aqui também tem, né? Entendeu? Então, como tem uma questão contratual, sim. né? Só para você entender a questão contratual, lá é eu e ninguém pode entrar. E aqui, eu sei. Já é uma outra pessoa. Entendo. Meu sonho. São contratos. Meu sonho era, quem sabe, né? Não, mas bacana demais. Cara, no mais, cara, adorei o bate-papo com você aqui. Eu queria te dizer que, tipo assim, acima de qualquer coisa, você é um cara que eu admiro. Você é tudo isso que você falou aqui. Pra mim, você é um cara real. Você é um cara que, tipo assim, se tiver que, independente se o fulano vai achar ruim, se o outro vai achar ruim, mas você não importa com isso. Você chega e faz o trabalho, faz o que tem que ser feito, não corre de trabalho. Sim. Extremamente profissional. Cara, que você continue progredindo na sua vida, tá entendendo? Tem muita estrada, aí, né? Nós temos muito... Cara, se fosse falar o que, tipo assim, nós ficaríamos o dia inteiro aqui. Tem muito para conversar. Mas daqui, foi um prazer ter você aqui com a gente. E nós vamos marcar de novo para você vir aqui. De repente nós aborda um tema diferente, a gente fala de coisa diferente. Pessoal,
esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast, quem patrocina ele é a OCX, cadeiras de escritório, cadeiras e mesas de escritório. Quem tiver interesse pode ir lá no Instagram da OCX e olhar tudo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta o que você achou, beleza? O meu Instagram eu posso falar, tá? Pode, meu com certeza. Cris Juventude. Tá? Cris Juventude? Cris C-R-I ou C-H? C-R-I-S, traço Juventude, o bonequinho lá, que parece muito comigo com barba. Começa a seguir lá, gente. Show de bola, pessoal. E o meu é Elias Souza. Fechou? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tamo até a próxima. Valeu! Muito bom, muito bom. Você tem no YouTube, mas você tem a página no YouTube e tudo? Você tem a